A paz do Senhor, pré-adolescentes! Meu nome é Igor. E o meu é Luana. E bem-vindos à lição de número 9, Lidando com a Timidez. Nós estamos falando da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que se localiza em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Seja bem-vindo você que é visitante, você que é aqui da nossa igreja. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, também ativando as notificações para você receber todo o conteúdo. Vamos iniciar a nossa aula com a oração. Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de aprender mais da Tua Palavra. Pedimos para que o Senhor venha nos instruir, para que o Senhor venha nos ensinar e dai-nos, Senhor, um coração que te agrada. Em nome de Jesus Cristo, amém! Amém. A paz, Senhor, pré-adolescentes! Meu nome é Luara e hoje eu estou aqui para a nossa leitura bíblica, que se encontra em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E foi isso, pré-adolescentes. Tchau! Adolescente, pensa bem. Deus criou Adão lá no jardim do Éden e deu a ele muita coisa para fazer. Ele tinha a esposa dele, ele tinha um monte de animal para cuidar e botar o nome em todos eles. Ele tinha o próprio Deus para conversar todo dia. Enfim, 1 bilhão de coisas para fazer. O negócio é que para fazer essas coisas a gente precisa de coragem, ou vamos dizer, uma força emocional. Mas, uma vez que o ser humano pecou, todas essas coisas boas foram corrompidas. Então, a nossa coragem virou medo ou timidez. E isso é um pecado que não agrada a Deus. E é uma coisa que está no coração de muitas pessoas. A timidez é uma barreira que gera medo, insegurança, a sensação de que não somos capazes. Portanto, essa timidez é o mal que nós precisamos vencer. Pré-adolescentes, não é novidade que nós vivemos tempos difíceis, tempos em que as pessoas estão tomadas pela amargura, pela inveja, pelos medos. O que aconteceu com a humanidade? Ao longo dos anos, foram cada vez se afastando mais de Deus e de sua palavra. Quando nós largamos a palavra do Senhor, que é uma palavra absoluta, inerrante, deste modo nós estamos fadados a sentir dores. E é por isso que nós precisamos ter sempre a certeza que a nossa força, ela vem do Senhor. O Senhor é quem nos ajuda nas nossas dificuldades. É Ele quem nos capacita para vencer as nossas lutas. Senão, seríamos como qualquer outra pessoa, vivendo sem rumo, sem perspectiva de vida, tristes por qualquer coisa, ansiosos, com raiva em qualquer situação. Mas Jesus Cristo, Ele nos dá outra resposta. Ele nos dá uma saída para esse tempo de dores. Ele pode nos fortalecer, Ele pode consolar o nosso coração. É por isso que em todas as situações do seu dia, você não pode olhar para o que te limita. Você não pode olhar para o que te entristece. Você precisa olhar para Deus. Estamos aqui com o Heitor. Heitor, conta um personagem bíblico que venceu a timidez. Paulo. Ele era perseguido do evangelho, mas ele tinha muita timidez. Aí depois de um tempo ele venceu isso. Estamos aqui com o Arthur. Arthur, me fala um personagem bíblico que venceu a timidez. Elias. Ele teve que confrontar o rei diante de todo o povo. Pais pré-adolescentes, estamos aqui com a Manu. Manu, me fala um personagem bíblico que venceu a timidez. Jonas. O que vocês acham que Jeremias sentiu quando foi chamado para ser profeta de Deus? Bom, o texto vai nos dizer que ele ficou inseguro. Ele não tinha certeza se conseguiria falar aquilo que o Senhor desejava. Apesar disso, a resposta do Senhor foi que ele estaria com Jeremias. Então não precisava temer a nada. E é assim que nós precisamos viver os nossos dias.
Senhor para adolescentes, eu me chamo Ana Clara e estamos aqui para mais um Você Sabia? Você sabia que Jeremias, um dos grandes profetas da Bíblia, também teve que lidar com a timidez e o medo? Jeremias era muito jovem quando Deus falou com ele pela primeira vez. Um dia, o Senhor disse algo que mudaria completamente a sua vida. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei para ser profeta às nações. Como está em Jeremias 1:5. Jeremias ficou em choque. Ele não era um homem importante, nem alguém com muita experiência. Pelo contrário, ele era apenas um jovem comum. Sentiu o coração acelerar e o medo apertar no peito e respondeu com a voz trêmula: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Ele achava que não tinha capacidade, que a sua voz não era forte o bastante, que ninguém o ouviria. Mas Deus olhou para ele com firmeza e com amor e respondeu: Não diga sou muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo que eu mandar, você dirá. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo. Então Deus tocou nos lábios de Jeremias e disse: Colocarei as minhas palavras na sua boca. Naquele momento, o jovem tímido e inseguro foi transformado. Jeremias se levantou, cheio da presença de Deus, e passou a falar ao povo com coragem, mesmo quando muitos não queriam ouvir. Ele foi profeta durante anos, levando a palavra de Deus com ousadia e com fidelidade. Jeremias achava que era jovem demais, tímido demais e incapaz, mas Deus não olhou para suas limitações. Ele viu o que Jeremias poderia se tornar com a sua ajuda. E sabe de uma coisa? Deus faz o mesmo com você. Mesmo que você sinta vergonha de falar, de orar em voz alta ou de se posicionar, Deus está com você, pronto para colocar palavras na sua boca. Assim como ele fez com Jeremias. Quando confiamos nele, a timidez não vence. A coragem de Deus fala mais alto. E foi isso para adolescentes. Espero que vocês aprenderam muito. Até a próxima! Então, pré-adolescentes, é Deus que nos dá coragem. E existe uma coisa muito legal que a gente pode fazer em algum momento que a gente sente medo, que é citar a palavra de Deus. Por exemplo, se algum dia eu começar a me sentir mal e acontecer alguma coisa ruim, eu posso me lembrar do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou eu posso me lembrar de Efésios 6, que diz para eu me revestir da armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cingindo os lombos com a verdade, tendo o escudo da fé, usando a espada da palavra de Deus e usando o calçado da preparação do Evangelho da Paz. Você já recebeu algum dom de Deus? Pois é, Timóteo, ele tinha um dom. O seu dom era o dom de ensinar. Muitas vezes Paulo incentivava ele a exercer esse dom, apesar de ser novo demais. Timóteo muitas vezes se sentia inseguro de falar para líderes religiosos, para fiéis na fé de muitos e longos anos. Ele sentia que não tinha a vocação para isso, além das incertezas que o próprio Timóteo tinha acerca de exercer o seu ministério. Outras pessoas muitas das vezes apontavam que ele não era capaz para isso, que ele não tinha experiência para isso, que ele não poderia se achar no direito de levar uma palavra tão difícil, tão complexa. Mas na realidade é o Espírito Santo quem traz as palavras, é o Espírito Santo quem conduz e quem convence os corações. Nós não precisamos temer o que os outros irão pensar de nós. Vão dizer pré-adolescentes que vocês estão perdendo a infância, a juventude de vocês, gastando o dia de vocês na casa de Deus. Mas isso não é verdade. Nós precisamos olhar com os olhos da fé. Nós não vivemos para esse mundo, para conquistar as coisas deste mundo. Nós sabemos que a nossa morada é o céu, e é por isso e em prol disso que vivemos aqui na Terra. Mas Timóteo não foi o único personagem bíblico que enfrentou o medo.
Vocês já ouviram falar de William Wilberforce? Ele foi um parlamentar na Inglaterra. Ele lutou incansavelmente pela abolição do tráfico de escravos. Pensem só o tempo em que ele viveu, onde até mesmo a ciência comprovava que os negros eram inferiores a brancos, ou seja, ele enfrentou aí muitas dificuldades, pressões políticas, críticas, e ele passou inclusive por problemas de saúde. Muitas das vezes ele era tomado por uma ansiedade por aquilo que ele estava vivendo, mas ele não focou nas suas dores, ele não focou nas suas angústias, porque ele sabia que ele vivia para um propósito eterno e que era o Senhor quem capacitava ele diante dessas circunstâncias. William Wilberforce entendia que ele não estava somente em uma discussão política, ele estava vivendo algo que o Senhor tinha para a vida dele, em um propósito espiritual. É por isso que ele apresentou tantos projetos. Ele se aliou a pessoas que defendiam a abolição da escravidão e, pela graça de Deus, tudo deu certo. Mas então, pré-adolescente, o Espírito Santo nos dá a ousadia e a coragem para pregar o Evangelho. E assim ele fez com Timóteo. Paulo também encorajou Timóteo a despertar o dom que havia nele. Mas, será que ter coragem significa eu poder fazer qualquer doideira que dá na minha cabeça? Não! Pré-adolescente, ser corajoso não significa ser desumilde. Timóteo tinha sabedoria ao falar. Na verdade, a própria Bíblia diz em Provérbios que a resposta branda aparta o furor, mas a palavra dura suscita ira. Timóteo tinha a coragem de ouvir. Timóteo tinha a humildade de aprender o que ele precisava aprender. Então veja, ser corajoso não significa que eu vou ser um maluco saindo por aí falando o que der na minha cabeça. Nada disso. Significa que com o temor a Deus, eu vou ter a ousadia que o Espírito Santo me dá. E esse mesmo Timóteo, que ensinava muitas pessoas, também aprendia diretamente do apóstolo Paulo, também teve a coragem de sofrer a perseguição pelo Evangelho, e ele sofreu diversas vezes. Então, ser corajoso significa que a gente muitas das vezes também tem que oferecer a outra face. Ou seja, fazer aquilo que Jesus nos ensina. Mas agora vamos entrar no tópico 3 da nossa aula. Não se envergonhe de testemunhar. Eu tenho que ler aqui rapidinho, que tá chegando a Santa Ceia. Eu vou ter que levantar a mão, porque eu não tô com devocional um dia. Deixa eu ler depressinha aqui, depressinha. E aí, Pedro? Você tá bem? Na verdade, eu não tô nada bem. Tô com o coração partido e com a alma despedaçada. É complicado. Será que existe alguém nesse mundo que pode me ajudar? É que são tantas preocupações na vida. Às vezes parece que é só estudar, estudar, estudar. Será que existe algum sentido a mais? Complicado mesmo. Tainara, e esse livro aí? Eu nunca vejo você ansiosa ou preocupada com alguma coisa. Ele te ajuda em algo? Até que ajuda, né? Você sabe como é que é. Mas eu vou indo lá, tá, Pedro? Melhoras aí pra você. Se teu barco parecer uma naufraga. Gente, cadê esse ônibus que não vem, que demora? Está causando medo em seu coração. Tá. Ainda bem que te encontrei aqui. Eu precisava muito da ajuda de alguém. Não encontrava aconteceu? ninguém no meio do Calma, caminho. fala pra mim, o que foi? O que houve? Eu fiz uma besteira muito grande com a minha família. Eu precisei fugir de casa. Não deu tempo de pegar nada, nem minha carteira. É mesmo? Não deu tempo. Tô sem dinheiro, tô sem nada. Eu queria saber, por favor, será que você poderia me ajudar pelo menos a pagar a passagem do ônibus? Não. Pra eu conseguir ir pra um lugar... Não tem dinheiro, não. Pelo menos você teria alguma, sei lá, comida que eu nem comi hoje. Não. Você teria... Esquece, tem não. Já que você não tem nada, você poderia ajudar no que de pior tá acontecendo comigo? O que foi? Fala. É que pior do que minha situação é a culpa que tá aqui dentro, sabe? Eu decepcionei meus pais, eu briguei com meus irmãos e agora tá tudo corroendo aqui dentro. Peraí. Tá vindo meu ônibus, tá? Mas, tchau, fica com Deus. Paz, até. Será que existe perdão pra mim?
que dia cansativo, meu Deus do céu. Preciso dormir, vou nem orar hoje não, já vou dormir direto. Nossa, um fala uma coisa, outro fala outra, resolve isso, resolve aquilo. Esse barco parecer que vai naufragar, está causando medo. Ai, vou dormir. Filha, hoje você perdeu a oportunidade de falar do meu amor. Te dei ousadia para falar de mim. Por que não fez? Não, Senhor, me perdoa. Não, me dá mais uma oportunidade para eu falar com eles. Ai, o que eu fiz? Perdão, Deus. Então, pré-adolescentes, é verdade que devemos ouvir na hora de ouvir, responder com paciência quando for necessário, mas também não podemos ser tímidos ao falar do Evangelho. Jesus disse para a gente sair pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho, não ao meu amiguinho próximo, não ao meu coleguinha da igreja e nem à pessoa da minha casa. Jesus disse para nós anunciarmos o Evangelho a toda criatura. E nesse processo é natural que a gente sinta alguma vergonha. É verdade, somos seres humanos. Mas a gente tem que se lembrar da grandeza do chamado que Deus tem pra gente. A gente tem que se lembrar da capacitação que o próprio Deus dá pra gente. Assim como Timóteo fez na sua vida, você, pré-adolescente, deve fazer na sua vida hoje, sem sentir vergonha de testemunhar do amor de Cristo. Pré-adolescentes, vocês carregam uma mensagem única. Essa mensagem que é capaz de salvar essa nação. E é por isso que não podemos reter aquilo que o Senhor tem nos entregado. Ele tem derramado muito sobre nós e precisamos levar isso para fora da igreja, para as pessoas que estão perdidas no mundo, para os seus colegas da escola, para os seus familiares que há muito tempo não vão a uma igreja. Nós temos uma palavra poderosa, porque não existe nada nesse mundo que pode satisfazer o nosso coração além de Jesus Cristo. O problema é que muitas pessoas ainda não reconheceram isso. Ainda assim, o nosso Deus escolheu a sua igreja para levar o evangelho àqueles que estão perdidos, para que fizessem discípulos, para que batizassem-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele desceu do céu para fazer isso, para levar essa mensagem, para pregar o evangelho. Pessoas foram tocadas por suas palavras e também pelo seu posicionamento. Aonde Jesus passava, ele atraía multidões, porque existia algo nele que não existe em nenhum outro lugar. Nós, como cristãos, discípulos de Cristo, precisamos evidenciar a Jesus através das nossas condutas, através dos nossos atos. Vocês têm compromisso com a santidade. Vocês não deixam os seus olhos contemplarem qualquer coisa. Vocês não passam horas e horas no celular. Vocês não escutam músicas que desonram a Deus. Pensem só, as pessoas que verem isso na vida de vocês, será que isso não vai deixar elas curiosas para saber o que te motiva? Olá, pré-adolescentes! Se o Espírito Santo me der a coragem, quer dizer que eu nunca mais terei medo? Bem, pensa bem, o medo é uma qualificação normal, todo mundo tem sentimento de medo e o medo nos ajuda muito. O problema é quando esse medo é exagerado e esse medo nos controla. O que é a coragem? É você lutar mesmo com medo. O que é a coragem? É você tomar a decisão, mesmo não sendo capaz, confiando em Deus. Quando Deus envia sobre você o espírito de poder, o poder de Deus vai capacitar você a lidar com o medo e vencê-lo. E você não vai deixar que o medo domine sua vida. Mesmo com o poder do Espírito Santo, o medo está lá, porque o medo também é uma proteção. Mas ele não controla você, ele não guia você,
porque você domina, ele está dominado debaixo do seu controle, e o que você faz é motivado por uma confiança unicamente em Deus e em sua palavra. A coragem é confiar em Deus, é pela fé vencer as dificuldades, é pela fé confiar em Deus e é pela fé obedecer às Escrituras. Deus abençoe vocês. Pré-adolescente, a gente deve tratar ou anunciar o evangelho como uma coisa séria. Deus disse ao profeta Ezequiel que se o profeta falasse um pecador de seus problemas e de seus caminhos ruins, e esse pecador não se convertesse, a culpa era do pecador, as mãos de Ezequiel estariam limpas. Mas se um pecador não ouvisse a palavra de Deus da boca de Ezequiel, a culpa dessa morte seria de Ezequiel, as mãos dele estariam sujas. Mas Luana, você conhece alguém que já teve problema de timidez? Igor, eu mesma já tive muito problema com a timidez. Olha, existia um tempo em que eu tinha muita dificuldade de me comunicar com as pessoas. Eu sempre ficava preocupada com o que elas iam pensar de mim, se eu ia falar alguma bobeira, se as pessoas não iriam gostar de mim. Inclusive, eu não tinha facilidade nenhuma de estar em grupos grandes de pessoas. Eu precisava estar sempre com uma pessoa ou um grupinho de 3 pessoas, porque senão eu não me sentia à vontade para falar nada. Mas e você, Igor? Você conhece alguém que tem problema com timidez? Conheço alguém que já teve. Eu mesmo. Houve um momento na minha vida em que eu ficava o dia inteiro isolado no meu quarto, jogando videogame. Depois de passar um bom tempo assim, eu pensei, eu acho que Deus não me criou para isso não. Tem coisa melhor para mim. E glória a Deus que Ele me encheu do Espírito Santo, me capacitou e hoje eu saio na rua, lá na feira, evangelizando, falando de Jesus para pessoas, do jeito que Deus me criou para fazer. Glória a Deus, Igor. Eu lembro até de uma vez que o nosso pastor falou em uma pregação que um jovem, um pré-adolescente cheio do Espírito Santo não tem dificuldade de fazer amizade com ninguém. Amém. E você, pré-adolescente, que está assistindo essa aula, se você acha que a timidez é um problema na sua vida, glória a Deus por você estar assistindo essa aula. O Espírito Santo está usando disso para despertar a sua vida e te dizer que você já é mais do que vencedor pelo amor de Jesus na sua vida. Então, deixa Deus te capacitar. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus.
A paz do Senhor para adolescentes, eu sou a Laura e hoje nós estamos aqui para gravar um quiz, para ver se você prestou atenção na aula de hoje. Então vamos lá! Primeira pergunta, como devemos lidar com a timidez? Alternativa A, nos acostumando com ela. Alternativa B, tendo a moderação entre às vezes ser corajoso e às vezes ser tímido. Alternativa C, considerando ela um mal que precisa ser vencido. Ou alternativa D, apenas deixando Deus fazer as coisas sem que nós nos esforcemos. Tempo na tela. Tempo esgotado, e se você respondeu a alternativa C, considerando ela um mal que precisa ser vencido, você acertou. Segunda pergunta. Em qual igreja Timóteo foi líder? Alternativa A, Tessalônica. Alternativa B, Éfeso. Alternativa C, Corinto. Ou alternativa D, Jerusalém. Tempo na tela. Tempo esgotado, e a alternativa correta é a alternativa B, Éfeso. Próxima pergunta. Por que muitas pessoas desprezavam Timóteo? Alternativa A, porque ele era pequeno. Alternativa B, porque ele não sabia falar. Alternativa C, porque ele era novo. Ou alternativa D, porque elas preferiam ouvir Paulo. Tempo na tela. Tempo esgotado, e se você respondeu a alternativa C, você acertou, porque ele era novo. Próxima pergunta. O que Paulo encorajou Timóteo a fazer? Alternativa A, reprimir o dom que havia nele. Alternativa B, despertar o dom que havia nos outros. Alternativa C, reprimir o dom que havia nos outros. Ou alternativa D, despertar o dom que havia nele. Tempo na tela. Tempo esgotado, e se você respondeu a alternativa B, despertar o dom que havia nos outros, você errou, pois a alternativa certa é a alternativa D, despertar o dom que havia nele. Quinta e última pergunta. Como nós devemos pregar o evangelho? Alternativa A, apenas para as pessoas mais novas que a gente. Alternativa B, de maneira que não incomode os outros. Alternativa C, com coragem e ousadia para todos ouvirem. Ou alternativa D, com coragem, mas apenas para nossos amigos próximos. Tempo na tela. Tempo esgotado, e se você respondeu a alternativa C, com coragem e ousadia para todos ouvirem, você acertou. E foi esse o nosso quiz de hoje para adolescentes. Tchau! Que grandes ensinamentos nós tivemos através dessa aula. Mas já chegamos no final dela, né, Igor? Pois é. E para encerrar, nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos mais essa aula. Pedimos a cada dia que o Senhor venha nos encher do teu Espírito. Nos dê a devida ousadia, a coragem. Nos ajude a vencer os nossos medos. Nos ajude a confiar no Senhor e na tua graça. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tchau, pré-adolescente. Tchau. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Ficou sujo? Não, ficou feio. Eu posso dizer. Pré-adolescentes, não é novidade. Palavra de Deus e usando... Eu nem lembro o que eu falei agora. Não, eu vou fazer assim. Eu mesma já tive muito problema com a timidez. Pois é. Eu tava esperando. Então conta a história. Vamos lá. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.